Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que hoje traz ali o impacto que houve nos bastidores, aquela imagem forte de ontem, até porque a gente traz agora um aspecto político da questão envolvendo o litoral norte e a ação de governos unidos. Ontem a imagem, né, era do presidente Lula ao lado do governador do estado, Tarcísio de Freitas, e do prefeito de São Sebastião, os três unidos na tentativa de promover o resgate de pessoas e futuramente e já debater a recuperação das cidades muito atingidas no litoral norte. Então tem uma força política nessa imagem, mas isso acabou gerando uma reação. Gerou tensão, foi isso, Mônica? Bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan, bom dia a todos. Pois é, essa cena, né, em que Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o prefeito de São Sebastião, aparecem juntos para anunciar medidas para minorar o sofrimento dos que foram atingidos diretamente, né, pelo maior temporal da história do Brasil, muito impressionante, né, Sheila? Casou, por incrível que pareça, celeuma e dividiu o bolsonarismo nos bastidores. Ao discursar, o presidente Lula não deixou passar em branco, né, Sheila, a comparação óbvia que seria possível fazer entre a cena dos três juntos e a era de Jair Bolsonaro no governo, né? Ele começou, Lula, há muito tempo, os brasileiros não viam uma imagem como aquela, de um governador, de um presidente, um prefeito, sentados na mesma mesa, né, disse ele, ou na frente de um microfone, em função de uma coisa comum que atingia a todos, palavras do Lula, né, sendo que eles são adversários políticos e com diferenças ideológicas fortes, né, e disputaram eleições acirradas. De fato, né, Sheila, quer dizer, quem imaginaria uma cena de Jair Bolsonaro, a gente viu, a gente viveu, né? Quando que você imaginaria uma cena do Jair Bolsonaro ao lado do João Dória, quando governava São Paulo, para anunciar algo pelo bem da pandemia? O que aconteceu foi exatamente o oposto de qualquer tipo de união de forças, né? Foi uma guerra implacável em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, estimulava as pessoas, por seu exemplo, no mínimo por seu exemplo, né, a não usarem máscaras, a saírem às ruas, contrariando diretamente as únicas medidas possíveis naquela época da pandemia para salvar vidas, né, e atacando diretamente o governador que as adotava. Quando a Bahia sofreu com enchentes em 2021, Bolsonaro também estava andando de jet ski em Santa Catarina ficou, e o governador do estado. Então, essas comparações são óbvias, né, não precisam nem ser verbalizadas. Mas quando elas foram verbalizadas por Lula, aí o caldo entornou nos bastidores, quer dizer, o Lula reforçou o simbolismo daquele fato, e o Tarcísio endossou, né, dizendo que a presença do Lula dava conforto no momento em que é preciso trabalhar em regime de cooperação. Então, essa cooperação passou a ser martelada nas redes sociais por apoiadores de Lula, e parlamentares, ex-ministros, seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, passaram a fazer críticas nos bastidores, apoiadores que acham que tem procurado deliberadamente se distanciar da imagem do Bolsonaro, tenta se diferenciar dele por atos que ajudariam a construir a imagem de um homem sensato, de um homem empoderado, de um estadista, em contraponto justamente ao ex-presidente. Já na campanha, o Tarcísio era criticado, né, Sheila, duramente por alguns apoiadores do presidente. Por um outro lado, eu conversei também com pessoas que integraram o governo, que são ligadas ao ex-presidente e que têm uma opinião diferente, né, que acham que o Tarcísio fez certo, né, que não é hora de divisão, de acusações, de disputas, não é hora sequer de pensar na política, quer dizer, embora, como a gente sabe, né, Sheila, todos os atos de uma pessoa em uma sociedade são políticos, a omissão, o silêncio, a não ação é política também, quanto mais falas, ainda mais de governantes, né? Mas fato é que o governador estava lá e que está havendo uma colaboração, pelo menos até agora, e uma união de forças efetiva para enfrentar essa tragédia que arrastou casas, destruiu estradas, deixou as pessoas ilhadas. As imagens das estradas aí, de trechos da rodovia Rio Santos completamente destruídos, são chocantes, né, Sheila? Mostra do desafio que essas três esferas de governo têm, né, Sheila, para recuperar essas estradas, para não ter mais mortes, né? Não estamos livres, né? As pessoas ilhadas, daqui a pouco, como é que leva comida, como é que leva água, enfim, é algo urgente, emergencial, que precisa ser resolvido já, e só com a união dessas forças
é que a coisa vai se tornar menos difícil e menos trágica, né, Sheila? Sem dúvida. Ontem, Mônica, eu li algumas reações, assim, entre os nossos ouvintes também, criticando, dizendo que esse não era o momento de fazer política, né? Que era um momento muito triste, muito dramático e que não era momento de fazer. Parece que, sim, é o momento de fazer política, porque a gente tem um desgaste, né, do termo política e talvez um entendimento torto do que é política. É, sim, hora de fazer política quando você entende política como negociação para o bem da população, né? União para adoção de medidas necessárias para a população. Isso também é fazer política. Acho que o incômodo das pessoas é quando isso é utilizado para marketing político. Aí, nesse sentido, pega mal e aí pouco importa o partido, pouco importa quem esteja surfando, né, nisso. Agora, fazer política é uma outra coisa, né? Quando a gente vê os três níveis unidos, fazendo política, na tentativa de recuperar essa região, né? Na tentativa de minimizar o sofrimento, de reduzir os impactos para essa população. E claro, isso aqui sem deixar de lado todas as críticas que a gente segue fazendo em relação à falta de investimentos nos últimos anos todos em política habitacional. Isso também envolve as três esferas, em política habitacional, na quantidade de brasileiros que moram em áreas de risco. A gente está falando de 10 milhões de brasileiros que atualmente moram em áreas de risco, né? O que tem sido feito nesse sentido para atender essa população? Então, isso é uma coisa, né? Em relação ao passado, à história. A história não é bonita, tanto que as tragédias se repetem. Mas o episódio de ontem precisa ser olhado também sob esse aspecto aqui. Agora, Mônica, a gente vai seguir nesses próximos dias de olho ainda nas reações do governo estadual, do governo federal. Me parece que o próprio governador Tarcísio de Freitas tem conseguido se posicionar, ainda falando sobre essa atuação política, de maneira técnica, que eu acho que é como ele deseja se apresentar, e muito mais ao centro do que se imaginava, né? Sim, mas ele tem passado essa imagem de contenção e de frieza não seria a palavra, mas de contenção mesmo, de racionalidade, vamos dizer assim, né? Você sabe que eu fui cobrir o Sambódromo aqui, eu fui fazer reportagens no Sambódromo, e na sexta-feira eu não podia entrar na avenida, e a gente está lá, como sempre, para furar esquemas de segurança, né? Qual foi o seu cachê para comprar aí no Sambódromo, Mônica? Não, mas eu já vou falar do cachê, mas não para deixar ninguém inseguro, mas para fazer jornalismo. Então não podia entrar, mas aí eu peguei ali, ele falou, não, entra, vem, vamos. E eu entrei na avenida com eles, com todo o staff dos dois, do governador Tarcísio e do prefeito Ricardo Nunes, e aí logo que eu entrei, teve aplausos, Bolsonaro, daqui a pouco, mais gente foi percebendo a presença deles, aí começou, olê, olá, Lula, e aí começaram algumas vaias, e ele muito sereno, muito tranquilo, foi caminhando, entre aplausos, depois entre vaias, depois entre aplausos, depois entre olê, olá, Lula, e sem qualquer tipo de reação, né, assim, mais emocional, né? Essa é a característica, esse governador, né? Não estou falando que é melhor ou pior, mas é uma característica. Agora, o meu cachê, que Sheila, estou pedindo. Olha, antes do seu cachê, só rapidinho aqui, ô Mônica, só rapidinho, tá? Porque chegou bem rapidinho. Tarcísio comunista. Ai, mas vamos lá, o seu cachê, Mônica Bergamo, por gentileza, para ter ido ao Sambódromo. Deve ter sido quase igual os cachês aí. Cadê? Tô te pedindo, Sheila. Você tem que pagar, você é uma mulher que dá as ordens aqui. Bem, o cachê sempre, né, a gente... bem jabenzinha, você via assim as pessoas nos lugares e você falava, nossa, né? E aí vai ver, não, todo mundo recebe cachê para estar lá, a maioria das celebridades recebe cachê, e o cachê estimado da Gisele Bündchen, que foi o maior, né, dos últimos tempos, 2 milhões só, para surgir, sorrir, sumir, Sheila, tá bom? O que mais? 2 milhões de reais.
E a galera que trabalha lá, tratado como segredo, tá? Isso é o que está sendo especulado, vamos dizer assim, né? O que está sendo falado, apurado nos bastidores e não foi desmentido o valor do cachê. Então, é meio que por aí, viu? Menos não deve ser. Além de levar 8 pessoas na avenida, além de levar seus convidados, uma série de pequenas. Eu lembro que uma vez o Maradona veio pro camarote da Brahma. E foi uma loucura, porque ele trouxe, sei lá, 200 convidados, essa era a exigência dele. Ele trouxe a Argentina inteira lá pro camarote, né? Caramba! Fechou o camarote, eu lembro que entrevistei ele, isso tem muitos anos já. E é isso, né? E você vê que é isso, né? Quer dizer, a desigualdade que aparece, o cachê da Gisele dos 2 milhões e o cachê das seguranças ali, dos seguranças do camarote de 200 por noite. Isso gerou um tititi ali num determinado momento, dentro do cabeça, né? Nossa, ela tá recebendo 2 milhões, eu tô aqui recebendo 200 reais. Essa apuração da repórter Karina Matias e da Marlene Bergamo, que é minha irmã, que está na equipe lá, cobrindo pela Folha São Paulo o carnaval, e aí conversaram lá com os funcionários e tava um espanto, vamos dizer assim, não uma revolta, mas um espanto, com o tamanho do cachê dela, né? Uhum. Muito bem, Mônica, a gente volta a conversar amanhã. Neste mesmo horário, a gente deixa o nosso correio para amanhã, já com o Luiz Megali de volta, possivelmente